Tá gravando. Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem, queridas? Lindas, maravilhosas. Um dia de bênção para vocês, uma semana maravilhosa. Vamos orar? Então, Zê já conhece Glécia aí, já tá na unção. Ora aí, olha, ora aí, Zê. Vou tirar o microfone. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nessa manhã, te adoramos, ó Pai, porque o Senhor nos deu força, Senhor, nesse final de semana e vencemos e estamos aqui. Obrigada, Senhor Jesus, pelo final de semana maravilhoso que passamos. Obrigada, Senhor, pela tua graça sobre cada ministério aqui representado, por cada pastora, Senhor. Senhor, venha mesmo abençoando cada vida. Estamos aqui agora, ó Pai, prontas, ó Pai, com os nossos ouvidos, os nossos corações sedentos, ó Pai, por Ti, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Então, Senhor, vem agora de encontro à Tua filha, abençoe a Glécia, Senhor, venha, Senhor, ungindo a boca dela, Senhor, ungindo a mente dela, que ela venha ser um canal, Senhor, uma fonte inesgotável Tua, Senhor, para que ela venha, Senhor Jesus, transmitir, Senhor, a Tua voz, Senhor, através dela. Estamos aqui, Senhor Jesus, mesmo com os corações abertos, ó Pai. Vendo, Senhor Jesus, sobre cada uma, Senhor, que vai estar ouvindo, Senhor, vendo esse vídeo, esse momento também depois, Senhor, também venha derramando pão e graça sobre a vida de cada uma delas. Em nome de Jesus, amém. 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 Amém, Glécia, fica à vontade. Bem-vinda à casa de Lloyd, a casa é sua. Que o Senhor fale aos nossos corações, que você seja um porta-voz da voz de Deus, né? Prepara o caminho aí, em nome de Jesus. Te amo, seja bem-vinda. Depois eu vou orar com você também, tá bom? Beijo. Amém. Obrigada, pastora. Então, bom dia. Quem não me conhece, meu nome é Glécia. Eu sou membro, né, da Igreja Metodista Centenário e fui convidada, né, pela pastora Ludmila para poder estar falando um pouquinho hoje com vocês aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Para estar falando um pouco com vocês aqui. Então, assim, eu sou formada, a minha formação é em estética, eu trabalho com a área de beleza e bem-estar, então eu sempre gostei muito dessa área, eu fiz uma faculdade nessa área de estética, fiz curso técnico, fiz faculdade, fiz curso livre, fiz pós-graduação na área de cosmetologia, atuei por 16 anos em formação, formando, né, outros esteticistas, dando aula em curso técnico de estética. E desde criança, desde bem pequena, até por uma influência do meu pai, eu sempre gostei da área de alimentação. Então, assim, meu pai, mesmo sem muito conhecimento, tendo estudado muito pouco, meu pai sempre gostou de estudar sobre alimentos. Então, na minha casa tinha livros dos alimentos que curam, a cura pelos alimentos, de A a Z, enfim. Eu era criança, quem não lembra daquela propaganda do suco Tang, né, de laranja, naquela jarra de vidro bonita? Meu pai já não deixava entrar Tang na minha casa, porque ele falava que era porcaria. E realmente é. E aí, então, assim, eu sempre gostei. Então, na escola, eu não era muito boa de matemática, de português, de geografia, mas eu amava ciências, amava biologia, eu amava estudar sobre o corpo. E quanto mais eu estudava sobre o corpo, mais eu ficava encantada, mas eu sabia que medicina eu não faria, né? E porque eu não conseguia me imaginar dentro de um hospital, mas eu queria poder ajudar as pessoas de alguma forma que melhorasse a saúde delas, o bem-estar delas. Então, quando eu terminei meu ensino médio, eu tinha muito desejo de fazer nutrição. Só que nutrição na época era muito difícil, né? A gente não tinha essa facilidade como hoje está fazendo uma faculdade, né? Então foi algo que ficou guardadinho lá dentro, aquele desejo, aquela intenção. Os caminhos, né? Deus foi conduzindo os meus caminhos, né? Eu passei pelo processo da estética, que é muito bom, eu gostei muito. Também tem tudo a ver com a parte de nutrição, a gente estuda um período. Mas em 2023 eu resolvi me matricular na graduação de nutrição. Resolvi me dar de presente. Eu me matriculei no mês de outubro. Eu entrei na metade do segundo período da graduação de nutrição, porque toda vez que eu estava em algum ambiente de feira de profissões,
eu vi o pessoal de nutrição e meu coração batia. E apesar da idade, eu tenho 49 anos, eu vou terminar a nutrição com 51 anos, mas nunca é tarde, e os planos de Deus também não têm idade, né? Então, aquilo que Deus gera no nosso coração, né, permite que a gente faça. Eu vejo que há também, né, um chamado, um dom para isso, né? Eu sinto assim que eu tenho isso desde pequena. Então, eu acho que é algo que já estava ali. Então, eu me formei eu passei a ser estudante de nutrição. Eu estou indo agora para 2026 para o 5º período da graduação de nutrição. E aí, o que acontece? Eu sempre gostei de ensinar no curso técnico sobre anatomia, dentro da minha área. E assim, para nós que somos cristãos, né? Para nós que sabemos o Deus que nós servimos, a grandiosidade desse Deus, como é maravilhoso você estudar o corpo humano, entender um pouco do corpo humano. Né? Tem um ditado que diz que pouca ciência te afasta de Deus e muita ciência te aproxima de Deus. Porque é algo tão grandioso o funcionamento do nosso corpo, cada sistema, o trabalho de cada um deles, como que um depende do outro. Então, assim, é impossível você pensar que não foi Deus que criou tudo isso, que não foi um Deus tão maravilhoso que criou o nosso corpo, que criou esse sistema, nosso sistema circulatório, nosso sistema endócrino, né, nosso sistema nervoso. Cada piscada de olho depende de um comando cerebral para que eu pisque aquele olho. Então, assim, é do dedinho mindinho até o fio do nosso cabelo, né, um sistema dependendo do outro. Então, eu passei a me apaixonar por isso e cada vez mais louvar o Senhor por um sistema tão maravilhoso que Ele criou, que Ele formou. E o que acontece, né? Nós sabemos que nós somos templo do Espírito Santo. E nós temos a responsabilidade de cuidar desse corpo, que é templo do Espírito Santo. Nós somos corpo, nós somos alma, nós somos espírito. Então, não adianta só eu cuidar do meu espírito, cuidar da minha alma, e tudo, gente, está interligado. Se o meu emocional está ruim, meu corpo está ruim, né? Então, a ciência hoje, ela afirma cada vez mais que nós somos reflexo daquilo que pensamos, daquilo que comemos e daquilo que realizamos. Então, a ciência hoje, você vê o tempo todo um apelo à alimentação saudável, atividade física, saúde mental para a saúde do corpo. Então, como cristãos, o que eu tenho percebido cada vez mais? Isso eu estou falando para mim também, viu, gente? Muitas vezes, como cristãos, nós estamos negligenciando o cuidado com o nosso corpo, o cuidado com o templo do Espírito Santo. E de que forma que a gente vê o tempo inteiro essa negligência, né? Qual é uma das formas que a gente vê essa negligência? Na nossa alimentação, né? Então, assim, quando eu me alimento mal, quando eu faço escolhas erradas, o meu corpo vai pagar por isso, ele vai sofrer essa consequência, né? Se eu tenho o tempo inteiro pensamentos ruins e professo palavras negativas, o que vai acontecer até no mundo espiritual? Aquilo vai ter um peso. Então, nós somos o tempo todo a gente tem uma causa, a causa e o efeito, né? A gente tem o tempo todo, eu faço uma escolha e eu tenho um resultado. E o resultado da alimentação, ela vai muito além de uma questão estética, de uma questão de ser magra. Uma questão, não adianta, às vezes uma pessoa ela é magra, ela está dentro do peso, mas ela não está bem de saúde, porque ela não tem escolhas assertivas dentro da alimentação dela. Então, o que eu queria falar um pouquinho com vocês hoje,
que eu comentei com a pastora, porque esse assunto ele é vasto, né? A gente tem muitas informações. Eu só sou uma estudante ainda, não sou formada em nutrição, mas dentro daquilo que eu já estudei, né? É o que eu estou falando para vocês. Então, assim, uma das coisas que eu queria falar hoje é sobre o açúcar. Então, assim, o açúcar, gente, é algo muito, muito, muito sério. O açúcar em excesso, ele tem efeitos devastadores no nosso organismo. Então, quando a gente vai estudando um pouquinho, vai entendendo desse sistema, gente, a gente para pensar, quando eu vejo assim, uma mesa de açúcar, de muitos doces, muito bolo, muito doce, eu penso, coitado do meu pâncreas, ele vai trabalhar dobrado, porque ele vai ter que produzir tanta insulina para tirar essa glicose do meu sangue e levar para dentro das células. Então, eu começo a pensar no órgão, no pâncreas, eu falo, eu estou sobrecarregando ele. Mas a gente, no nosso dia a dia, na nossa vida, ninguém para pensar. Alguém aí já parou para pensar no pâncreas? Priscila já? Eu já, porque é uma realidade aqui de casa, né? Por causa da Giovana. Sim. Mas E não é uma muitas coisa que eu vezes. penso todo dia, né? Toda hora. Gente, ninguém pensa. Enquanto você não tem uma situação, como a Priscila falou, em casa, na família, enquanto você não tem ali uma informação, um problema, você não vai pensar. E é normal não pensar. Se eu não sou da área de saúde, eu não vou pensar. Vão me achar louca se eu. Ah, eu estou pensando no meu pâncreas hoje, né? Então, assim, mas, eu estou pensando no meu coração, né? Só que nós hoje, mesmo quem não é da área da saúde, tem muita informação sobre. Se você pegar aqui o celular, a internet, você tem muita informação. Hoje eu acho que não tem ninguém que não tenha informação sobre Vou falar bem resumido para vocês, né? Primeiro que ele é um alimento vazio, não tem valor nutricional nenhum. Ele só é rico em calorias e não tem valor nutricional nenhum. Então, ele é zero função para o nosso corpo. Quando a gente Ô, estuda Glécia, nutrição, na hora gente. que você falou, o alimento travou, gente. Eu não ouvi. Vocês ouviram? Não. Que você... Não? Repete, Então, por vamos lá. favor. Obrigada. O açúcar, ele é um alimento vazio. Não tem valor nutricional nenhum. Ele só tem caloria. Ok? Tudo bem? Ouviram? Então. Então, o que que acontece? O excesso do açúcar, não é que você não possa comer açúcar, gente, tá? Não é que você não possa. Quando a gente estuda nutrição, a faculdade do curso de nutrição, você não entra lá para aprender de cara a fazer uma dieta para alguém emagrecer. O âmago da nutrição é você nutrir o corpo. Você começa a estudar os alimentos que vão nutrir um corpo, que vão levar saúde para aquele corpo através dos nutrientes da alimentação. Ele é zero valor nutricional. Então, para o seu organismo, ele não tem nada de bom. Ok? E aí, o que que acontece? O excesso. A Bíblia fala o tempo todo, gente, sobre excesso, né? Tudo em excesso é prejudicial. Então, eu estava até vendo um texto aqui, Provérbios 23, versículo 20, é muito interessante, porque ele fala assim, ó, eu vou ler para vocês. Não estejais entre os beberrões de vinho, nem entre os provérbios. Na minha versão, ele diz para você não estar entre os beberrões de vinho, nem os comelões de carne. Ou seja, a Bíblia não está proibindo comer carne. Ela está chamando atenção ao excesso. E olha só, aos beberrões e aos comelões. Então, a gente olha muito para os beberrões, mas a gente não vê o que a Bíblia está falando dos comelões, da glutonaria, né? Então, para a nossa vida espiritual, isso tem um peso, gente. Isso tem um peso. Crente é conhecido como comelão.
Você vai ver um buffet de festa, gente, então a gente tem que dobrar, porque crente come muito, né? Então, ou seja, nossos olhos tá em julgamento aos beberrões, mas a gente não está olhando para os comelões, que às vezes a gente se enquadra. Mas vamos voltar para o açúcar. O excesso do açúcar pode, como todo mundo já ouviu falar, conhece, é mais comum, ele pode desenvolver o diabetes tipo 2, né? Então, a gente sabe que a pessoa pode ter uma predisposição genética, ok, mas, muitas vezes, pelo excesso desse açúcar, essa pessoa pode se tornar diabético tipo 2. Quem já ouviu falar em resistência insulínica? Alguém já ouviu falar isso? Ah, eu não estou diabética, eu estou com resistência insulínica, não é? Então, o que é essa resistência? O pâncreas produz um hormônio chamado insulina. A função desse hormônio é ir no sangue, varrer a glicose, tirar de lá e levar para dentro das células que ela precisa levar. Células musculares e os adipócitos, as nossas células de gordura. Nosso corpo precisa disso. O corpo precisa de glicose, precisa de energia. Só que o excesso prejudicial. Então, quando ocorre esse excesso, essas células que têm que receber essa glicose, elas ficam resistentes. Elas começam a falar, eu não quero mais receber tanto, não. Então, ali se instala uma resistência insulínica. Então, ou seja, a célula não quer mais receber o que a insulina está mandando para ela, que vai prejudicar o meu corpo de uma forma ou de outra. Então, o excesso do açúcar, ele pode desencadear uma resistência à insulina. Coitada, ela não consegue fazer o trabalho dela. Porque ela está trabalhando tanto, o pâncreas está tendo que produzir tanta insulina, que as próprias células que têm que trabalhar com a insulina estão resistentes a ela. Ficam resistentes a ela. Então, a resistência à insulina, ela já é um sinal amarelo para a pessoa. E aí, gente, o que a gente vê muito com pessoas que a gente convive? Apesar dela estar com resistência insulínica, apesar dela estar diabética, apesar do médico dar as orientações, ela não segue as orientações. Então, quando eu não sigo uma orientação, quando eu não estou cuidando, o templo do Espírito Santo que nós somos. Então, Deus, né, nós estamos nessa terra com um propósito. Deus quer usar a nossa vida, né? Deus quer usar a nossa boca, Deus quer usar as nossas mãos, Deus quer nos usar. Nós precisamos ter um corpo saudável para isso. E muitas vezes, gente, eu não estou tendo um corpo saudável porque eu estou negligenciando a minha alimentação, as orientações que o médico dá. Né? Então, assim, a gente tem o que eu estou, assim, eu falo isso para mim também. Eu preciso beber 2,5 litros de água porque eu já tive cálculo renal. E, às vezes, eu não chego aos 2,5. Quem está negligenciando um rim? Eu. Porque ele precisa, sou eu que tenho que dar. Então, quando a gente traz isso para mim pesa muito, 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 espiritualmente também. Porque eu estou negligenciando o templo do Espírito quando eu não cuido. Então, assim, a Bíblia cita vários textos sobre alimentação, né? Mel é um alimento que faz muito bem, rico em nutrientes. A Bíblia fala em Provérbios, para você não se exceder no mel. Então, Deus nos deu os alimentos. O problema é o excesso desses alimentos. E quando eu não tenho uma consciência, eu estou me autodestruindo. Para vocês terem uma ideia, foi feito um estudo científico que o açúcar ele é tão viciante quanto a cocaína e a heroína. O poder do açúcar em viciar, ele chega até 8 vezes mais do que a cocaína. Por quê? Porque ele desencadeia neurotransmissores no nosso cérebro do prazer. Então, ele é altamente viciante. Então, quando a gente pensa, o vício é pecado, com certeza. A droga é destruidora? Sim, mas tem gente viciada em açúcar. Tem gente viciada em comida.
O que acontece quando a gente está mais ansiosa emocionalmente? Uns param de comer, outros comem dobrado. Está ligado na comida. Então, a comida, as minhas carências emocionais, eu vou descarregar na comida de alguma forma, né? Então, assim, e aí? Será que eu estou buscando na fonte certa? Açúcar vicia. Tem crente viciado em açúcar. Então, vício é vício. Vício em bebida é vício. Vício em droga é vício. Vício em comida é vício também. Então, quando a gente vê aquelas pessoas com obesidade mórbida naqueles programas de emagrecimento, o que eles fazem o tempo todo? Comem sem medida, né? Ah, mas ele teve um... Aí os estudos mostram o quê? A psicologia. Teve um problema emocional que desencadeou esse comportamento. Sim, com certeza. Então, ele tem que tratar o quê? O espiritual, o emocional, para ele poder ter o domínio próprio. Né? Eu brinco com a minha filha, ela gosta muito de doces. Eu falo assim, a gente tem que ter domínio próprio. Não é que eu não vou comer, mas eu vou comer quantos brigadeiros eu vou comer. Quantos pedaços de bolo eu vou comer no aniversário e eu vou carregar para casa, né? E é muito a questão... Tá rindo, pastora? Pois é. Para que levar para casa, gente? Já comeu na festa? Leva para casa um pedacinho para depois. Para quê? Deixa para socializar ali na festinha, na festa, come naquele momento, mas não carrega para casa, senão vai ser dobrar o teu efeito lá do açúcar. Para vocês terem uma noção, o açúcar, as moléculas do açúcar interferem no colágeno e elastina da nossa pele. Então, o açúcar está altamente ligado ao processo de envelhecimento cutâneo. Então, quando a gente tem uma alimentação em excesso em açúcar, eu tenho mais probabilidade de rugas, a formação de rugas e a flacidez. A partir de 25 anos, a gente começa a perder produção de colágeno e elastina, que é o que sustenta a nossa pele, é o que faz ficar assim, né? A gente vai perdendo, eu falo que o colchão, a espuma vai ficando mais fraquinha e o lençol vai enrugando, é o que a gente vê externamente. Então, o açúcar, gente, isso é estudo científico comprovado, ele interfere na produção de colágeno e elastina da nossa pele. Então, ele não causa só diabetes e obesidade, ele causa flacidez, ele causa ruga, ele é altamente inflamatório. Então, o que acontece? Quando a gente tem um organismo inflamado, e o açúcar faz isso em excesso, e o trigo também, aí é outro assunto, eu tenho um meio mais propício a doenças. Então, hoje existem estudos ligando o câncer, a formação do câncer, a um organismo inflamado. E o açúcar é altamente inflamatório. Só que é uma inflamação que você não está vendo por fora. Ela está acontecendo por dentro, né? Existem estudos também que dizem que a célula cancerígena se alimenta de açúcar. Por isso, existe abordagem de tratamento do câncer onde a pessoa tem que eliminar o açúcar completamente, porque o açúcar alimenta a célula cancerígena. Vocês têm noção do que é isso? Né? Aí, a gente pensa assim, mas eu não sou diabético, então, mas eu tenho que parar de comer açúcar? O ideal seria parar, tá, gente? O melhor dos mundos seria a gente não se alimentar de açúcar. Muitas pessoas cortam mesmo. Cortam o açúcar, cortam o trigo, enfim. Mas a gente sabe que não é fácil, né? A gente sabe que isso é um processo, mas eu posso muito bem diminuir. Eu posso muito bem pedir a Deus e ter domínio próprio. Eu posso muito bem, em vez de comer 10 brigadeiros, comer 2. Eu posso não levar a fatia do bolo para casa, socializar ali no momento. E a gente tem que pensar, gente, que a comida em si, a gente em nutrição estuda a antropologia da alimentação. Então, a gente estuda a alimentação dos povos, a cultura de cada povo, né, o que eles prezam em sua alimentação. Então, a gente sabe que as grandes comemorações se dão aonde? Diante de uma mesa.
Isso é bom, agradável e saudável. Isso não é ruim. A comida, a gente precisa dela para sobreviver e ela está presente em nossas comemorações, em nossas confraternizações, né? E é algo bom, né? Diante da mesa, da família. Isso tudo é muito bom. Isso não é para deixar de existir. O que a gente tem que começar a pensar é de que forma eu estou comendo, quanto eu estou comendo, qual é a minha relação com essa comida, né? Eu preciso comer de passar mal? Eu preciso comer de ter uma dor de barriga? Eu preciso comer de sentir o meu estômago estufar e depois eu ficar com azia, né? Eu preciso me encher tanto de doce e depois ficar com a consciência pesada porque eu comi tanto. E olha, não estou falando só de estética, de beleza, né? Não estou falando só de ser magra, né? Ou não ser magra. Mas a obesidade é uma das maiores causas também de morte hoje no mundo. O Brasil deixou de ter o desequilíbrio, né? Ele deixou de ter um alto índice em mortalidade por desnutrição e ele está tendo um alto índice de mortalidade por obesidade. Então, gente, Deus conhece os nossos dias. Deus sabe o tempo que vamos viver, quantos anos vamos viver. Agora, como eu vou viver esses dias, sou eu que decido. E uma das formas que eu decido como eu vou viver esses dias, qual a qualidade de vida que eu vou ter, está na minha boca. Está no que eu coloco dentro da minha boca. Né? Isso sem citar a importância da atividade física, que eu não vou entrar nem nesse quesito, né? Mas é muito importante. Então, assim, mas eu vou morrer mesmo o tempo que eu tiver que morrer, porque Deus já tem os meus dias contados. É isso aí, Deus tem os nossos dias contados. A gente não acrescenta nem um dia, mas a qualidade de vida que eu vou ter nesses dias, eu vou decidir. Eu vou decidir com as minhas escolhas. Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês terem uma ideia, tá? Porque a gente tem que pensar também nas nossas gerações. Então, a gente tem que pensar nos nossos filhos, netos e nas crianças. Então, só para vocês terem uma ideia, gente, sabe aquele pacote de biscoito passatempo recheado? Quem já comeu passatempo recheado? Um pacote de biscoito passatempo recheado, ele tem 43 gramas de açúcar. Ó, isso. Isso aqui, ó. Ó, vendo isso aqui? Isso aqui é o que tem de açúcar num pacote de biscoito passatempo. Aí a gente vai pro todinho. Todinho tem 24 gramas de açúcar, uma caixinha de todinho comum. Ó, isso. Isso aqui de açúcar, ó. Aí a gente manda para a criança, para a escola, o quê? Um pacote de biscoito passatempo com uma caixinha de todinho. Ó, você está dando para o teu filho aí de açúcar. E um lanche, né? Um lanchinho. Fora o que ele comeu no café da manhã, fora se tomou o suco, né, na hora do almoço, aí veio o lanchinho da escola, vem a balinha do amigo, aí de noite ele jantou, aí a gente vai dar um suco também, né, bem doce. Então, gente, aqui, eu fiquei apavorada com isso daqui. Eu fiquei muito apavorada com isso daqui. Vocês não têm noção, Guaravita. Gente, olha só, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem duas indústrias que não trabalham a nosso favor. A indústria alimentícia, porque ela começou a processar os alimentos para ser muito fácil a gente no mercado pegar lá o pacote, desembalar. Então, são os alimentos ultraprocessados que nos adoecem. E a indústria farmacêutica. As duas são importantes para a gente. Precisamos de medicamentos e de alimentos. Só que a alimentícia, ela quer vender. Então, tudo industrializado. Você vê, é muito fácil você ir lá no mercado, pegar um pacote de passatempo, custa 2 e pouco, 3 e pouco, e comer, dar aquele pacote para a criança. Né? É fácil, você pegou, desembalou e comeu. E a indústria farmacêutica, não se enganem, é uma máfia.
Então, assim, ela não tem interesse da tua cura, ela tem interesse da tua dependência. Porque você vai tomar um medicamento, que aquele medicamento vai causar outros danos ao teu organismo, e daqui a pouco você tem que tomar aquele, esse. Entenderam? Então, não é para a gente ficar paranoico, né? Meu Deus, eu vou comer o quê? Não vou comer mais nada, não vou tomar remédio. Não, não é isso. É só para a gente refletir da importância que é cuidar da nossa alimentação. Aqui, a ciência está descobrindo uma coisa que lá no Gênesis. O que a nutrição está falando? Como o homem embalou. A gente já tem escutado isso. Bem, ai meu Deus, é o que Deus criou com certeza, né? Gente, não é caro. Legume, verdura, fruta. A gente pode fazer muita coisa. Não é que eu não vou comer nunca um biscoito ou dar para o meu filho. Eu só tenho que repensar nessa quantidade de açúcar que tem. Então, quantas vezes no mês eu vou deixar ele comer um biscoito? Né? Não é que eu vou botar numa bolha, ou eu vou me colocar numa bolha, eu não como mais nada. Ai, vai me chamar para ir na casa, vai ter bolo. Não vou comer um bolo? Vou comer um bolo. Vou comer uma fatia desse bolo. Mas amanhã eu volto para minha alimentação adequada, como tem que ser. Gente, é muito sério. Se a gente for parar para pensar, os adventistas, eles têm uma abordagem muito forte com a alimentação. Você já percebeu? Vocês conhecem algum adventista? Eles publicam livros, eles fazem palestras, tem muito. E eu acho que nós, como cristãos, temos que ter isso também. A gente isso para a nossa vida prática, trazer isso para os nossos irmãos de comunidade da igreja, trazer isso, pastor, eu não sei, lá né, nos estudos, no que a gente está fazendo aqui, porque a gente tem que ler a palavra, alimentar o nosso espírito, ter momento de oração, buscar a nossa vida espiritual, nos aproximar mais de Deus, falar da palavra, mas eu preciso de um corpo para fazer tudo isso. E Deus quer usar a nossa vida. Deus quer que a gente tenha saúde. Né? Eu não estou falando aqui às vezes, você é cometido de uma enfermidade que não depende de você, das tuas escolhas, né? Mas muitas das enfermidades dependem da nossa escolha. Elas estão ligadas à nossa alimentação. Né? O que a gente estuda o tempo todo é que o alimento ele tem o poder de te curar ou de te adoecer. Vai depender da escolha que você vai ter. E a gente sabe que a gente vive numa realidade muito difícil, porque o que acontece? A nossa verdura, o nosso legume está cheio de agrotóxico, o nosso frango, a nossa carne está cheio de antibiótico, está cheio de bomba, né? Está cheio de hormônio. Então, os nossos grãos estão contaminados, o nosso café. Não é bom café extra forte, porque o café extra forte ele vem do grão que foi torrado em excesso, e essa torra em excesso, ela elimina ali agentes altamente cancerígenos, então não é legal, fujam do café extra forte, ele não é bom, tá? Não faz bem para a saúde. Então a gente vive nesse mundo, aí a gente faz o quê? Senhor, né? Você entrega para Deus, Senhor, entrego esse alimento. Gente, a necessidade de orar antes de você comer, né? Só quando a gente era criança, não, a gente tem que orar mesmo. Senhor, em nome de Jesus, eu preciso comer essa carne, eu preciso comer esse frango, eu preciso me alimentar. Então, me guarda nesse sistema. Porque a gente vai fazer o quê? Jejum direto, tomar só água? A água também está contaminada? Então, é pedir a Deus mesmo que nos guarde nesse sistema, no sistema que não quer que a gente tenha saúde, quer que a gente adoeça, para a indústria farmacêutica milionária, trilhardária, crescer cada vez mais. Então, tem coisas que eu não consigo mudar, mas tem coisas que eu consigo escolher. E Deus nos dá sabedoria para isso. Né? Então, assim, salsicha. Gente, tá aí nas mídias. Salsicha é um dos piores alimentos do mundo.
do mundo. Alimento mais cancerígeno, salsicha, nugget, é um dos piores alimentos do mundo. Nugget faz em casa. Tem como fazer em casa. Açúcar, né? O açúcar refinado. Vocês já perceberam que na embalagem do mercado, eles são obrigados agora a colocar uma lupa escrito assim, alto teor de açúcar, alto teor em gordura? Sabe por quê? Porque a indústria está tirando a responsabilidade dela e jogando para a gente. Porque se eu pego uma embalagem, está escrito alto teor de gordura, eu estou comprando e levando para casa porque eu quero. Eu fui informada. Então, se eu pego lá um biscoito, tá uma lupa com alto teor em açúcar, o que a indústria está falando? Não, eu estou colocando muito açúcar ali, mas o consumidor está levando para casa porque ele quer, está informado ali. Então, os órgãos fizeram, né, a Anvisa, eles agora determinam que a indústria, que as empresas rotulem, coloquem no rótulo o real valor que tem ali. E a gente compra porque quer. Você vai levar para casa porque você quer levar para casa. Né? É o que eu falo. Primeira coisa que você tem que emagrecer é a tua despensa, que só vai comer se estiver lá. Eu só vou comer biscoito recheado se no meu armário tiver. Se não tiver, eu não vou comer. Ah, mas meu filho não se controla. Quem compra o alimento para a criança? Ele não vai no mercado comprar. Quem compra é a gente. O que mais tem hoje é criança obesa, criança acima do peso, criança com problema, com diabetes, criança com triglicerídeos altos, colesterol alto, né? Então, assim, e quem levou para casa? Dentro do ramo de nutrição, a parte de pediatria é difícil, porque os nutricionistas falam, gente, não dá, porque os pais não colaboram. Aquela criança está obesa, mas não é ela que vai no mercado comprar. Quem vai são os pais. Né? E a gente tem uma relação emocional com a comida desde pequeno. O que a gente faz que a gente acha que está fazendo bem? Eu já cansei de fazer isso com os meus filhos. A gente faz achando que é amor que eu estou dando. Tá doentinho. O que a gente faz? Leva um docinho, leva um bombonzinho, né? Ó, mamãe vai sair, fica quietinho, a mamãe vai trazer um chocolate para você. Então, a gente cria, isso fizeram com a gente faz com os nossos filhos. O que acontece? Quando eu cresço, me torno um adulto e eu estou triste. Eu vou buscar lá no chocolate o meu acalento. Porque isso foi gerado em mim desde a infância. Tô dodóizinha? Toma uma balinha. A mamãe vai sair, ausência, mas eu vou trazer um doce para você. Não é que a gente não possa fazer isso nunca, tá, gente? É só para tudo é o excesso. E a palavra de Deus nos diz isso o tempo inteiro, né? Não é à toa que a Bíblia aborda glutonaria. Só que a gente escuta muito pouco glutonaria nas nossas igrejas, muitas vezes. A gente escuta o quê? Que beber é pecado, e né? Que o excesso é pecado, e ele é sim. Mas a gente esquece da glutonaria. E aí, qual é o termômetro que a gente vê? Quando a gente tem as nossas confraternizações, aqueles pratões, né? E a pessoa comendo. E às vezes ela não pode, às vezes o médico recomendou que não, né? E ela está ali exagerando naquela comida, naquela relação com a comida. E aí, quando a gente vai para a Bíblia, para o lado espiritual, a gente vê o tempo todo, né? A Bíblia nos alerta sobre tudo, é o nosso manual mesmo de fé. E eu não tenho que exagerar no mel, que eu não tenho que exagerar na carne, que eu não posso cair no pecado da glutonaria, que eu tenho que ter domínio próprio, né? Então, o domínio próprio não é só pelo que eu vou falar, é pelo que eu vou comer, pelo que eu vou... Até a água, gente, em excesso mata. Então, até aquilo que é bom, se eu não tenho controle sobre aquilo passa a ser prejudicial para o meu corpo. E eu tenho que fortalecer o meu corpo. Eu tenho que ter responsabilidade com o meu corpo. Eu não posso negligenciar o corpo que o Senhor formou. Esse sistema tão maravilhoso que Deus teceu, né? Quando a Bíblia fala, né, que o Senhor estava nos tecendo no ventre da nossa mãe. Ele estava colocando tudo lá, a engrenagem toda perfeita. Agora, o que eu vou fazer com essa engrenagem na minha vida? Qual a responsabilidade que eu vou ter com isso? Que impacto isso vai ter na minha própria vida, na vida dos meus filhos, do meu marido, da minha casa, né? Então,
isso que eu gostaria de falar com vocês. Eu não sei nem quanto tempo que eu tenho para falar, pastora, nem quanto tempo que é, mas é uma palavra mesmo de, assim, de reflexão e que a gente possa cada dia mesmo pensar, né? Deus nos formou de uma forma extraordinária, e o que eu posso fazer, né? O que eu posso cooperar, né, com Deus? Qual é a minha parte, né, no que Deus criou? O que eu tenho para fazer? Qual é a minha responsabilidade? Olhe em volta, quais são as escolhas que eu vou fazer? Porque o que eu escolher hoje vai impactar no meu futuro. Aí lá eu entro em desespero para Deus, né? Ai, meu Deus, agora cura, não sei o quê. Mas sim, Deus é misericordioso, ele pode vir, ele pode curar, mas muitas vezes eu vou colher aquilo que eu semeei, aquilo que eu plantei na minha vida. Eu tenho 49 anos. Se Deus me permitir viver aí 80, não sei quanto tempo, como eu vou chegar aos meus 70, é o que eu estou plantando agora nos meus 49. Não adianta com 70 agora eu vou para academia, eu estou ficando, né? Agora eu vou cuidar da alimentação. Não. E é nossa responsabilidade cuidar da alimentação dos filhos. O adulto que ele vai ser, o que ele vai levar para casa dele, qual vai ser, o que ele vai ter como consciência alimentar, tá na nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade, porque é a gente que compra, a gente que põe a mesa, a gente que prepara, a gente que dá. Né? Você vê criança aí, às vezes a pessoa está achando bonitinho, dá uma Coca-Cola, a criança tem 2 anos de idade, dá um copinho de Coca-Cola, toma Coca-Cola. Né? A Coca-Cola, gente, ela tem 2% de acidez, de 2 a 4% de acidez. O nosso sangue precisa estar alcalino, 7 na tabela de acidez e alcalinidade. Então, preste atenção. Um meio ácido é um meio propício, aberto a doenças, inclusive ao câncer. Então, meu sangue precisa, para estar saudável, estar alcalino. Um meio ácido é um meio propício à doença. Coca-Cola tem 2% de acidez. Quanto mais Coca-Cola eu estou tomando, mais ácido eu estou deixando meu sangue. Por isso que existe aí um estudo que para cada um copo de Coca-Cola, você teria que tomar 35 de água para poder eliminar o grau de acidez que tem no copo da Coca-Cola. E aí você vê, né? Toma um copo, 2 copos, vai numa festa, 1 copo, 2 copos, 3 copos, 4 copos de Coca-Cola, também uma garrafa toda de Coca-Cola. Então, o refrigerante em si não tem valor nutricional nenhum, mas a Coca-Cola ainda é o pior, porque ela é muito, 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 muito ácida. O limão é ácido, mas quando eu tomo uma limonada, se torna alcalina. Olha que maravilha, ó, quem criou o limão? Né? É tão lindo isso. Ele não é ácido ao nosso sabor, paladar? É. Mas quando ele bate lá, se torna alcalino. Então, ele alcaliniza meu sangue. Limão é muito bom para a saúde. Né? Quem criou limão? Então, assim, né? Eu só não posso pegar o limão. Aí, se eu pegar o limão que Deus criou e já fazer um mousse de limão, comer todo dia, aí já não dá, porque aí já tem o que Deus criou, o que a indústria criou. Mas, gente, é equilíbrio. Eu falando de açúcar nas vésperas do Natal. Não é para vocês deixarem de comer lá o pudim, nem a fatia do panetone. É só para não comer o pudim todo, gente. Não leva para casa, não, só come lá. Porque é o excesso que nos adoece, é o excesso que nos mata, gente. Você pode estar acelerando aí a tua ida, a tua partida, porque você não tem domínio próprio sobre o alimento. Né? E a gente escuta isso na mídia o tempo inteiro. A gente tem informação sobre isso. Então, vamos pensar melhor, fazer escolhas assertivas, não só pela estética. A estética é importante, sim, a autoestima, o bem-estar, mas pela saúde. Pensa no teu pâncreas, pensa no teu fígado, pensa no teu sistema circulatório. Eles precisam de você para funcionar bem. Né? Pensa no teu sistema. O açúcar baixa a imunidade. Ele baixa a imunidade porque ele é inflamatório. Então, às vezes, você está lá, fica resfriada, fica com infecção de garganta, fica com isso, fica com aquilo. O que você está comendo? Eu preciso aumentar a minha imunidade, vou tomar vitamina C, vou na farmácia comprar. Beleza, mas e como é que está a tua alimentação? Se ela estiver rica em açúcar, o açúcar está arriando a tua imunidade. Você está tendo imunidade baixa porque o açúcar é inflamatório. Isso que eu não estou nem citando os outros, as outras composições, que o trigo vira açúcar, né?
Quem faz a dieta para o diabetes sabe disso. Não é só o doce, o açúcar. É o trigo. O trigo, o carboidrato simples, ele também se transforma em açúcar no nosso organismo. Gente, o açúcar, ele mexe até com a parte emocional, depressão, porque ele faz um pico muito grande e cai. E nesse pico, né? E nessa queda, isso altera o sistema emocional. E aí é um ciclo vicioso. Eu estou triste, como açúcar, fico mais. Aí faço esse pico de glicose, essa queda, e aí isso me deprecia. E eu não estou sabendo disso e eu estou naquela roda. Aí eu começo a engordar, começo a ter problema circulatório, a pressão começa a estar alta, meu açúcar está ficando alto, eu estou cada vez maior, e aí eu estou com problema de autoestima, porque agora a roupa não cabe em mim, aí eu vou comer mais, porque aí eu estou nervosa, eu estou emocionalmente abalada. Jesus me ajuda. Né? Então, assim, Jesus ajuda, mas eu preciso fazer a minha parte. Gente, olha só, percebam, olhem em volta. Eu escutei isso numa aula de farmacologia na faculdade esse semestre. Você não vê uma pessoa, muito raro, você vê uma pessoa de 90 anos obesa. Não chega. É muito difícil, não chega. É o que o meu professor falou, não chega por quê? Porque vai morrer antes, porque está com pressão alta, está com glicose alta, porque tá tudo alterado. Então, assim, não chega. Eu comecei a parar a pensar, falei, gente, que coisa. Então, a pessoa está antecipando a partida, porque não tem como a pessoa obesa chegar lá na frente bem. Ela vai parar antes. O sistema não consegue levar essa sobrecarga por muito tempo. Né? Aí vem todas as outras consequências. E às vezes eu sei, porque aqui em casa eu tenho uma luta, que meu marido é gordinho. Então a gente vive naquela luta o tempo todo. E uma vez eu falei para ele, falei, olha, você está negligenciando a sua saúde. Você está negligenciando o corpo, seu corpo, onde habita o Espírito Santo. Aí ele levou um susto, né? Então, assim, é fácil? Não é. Mas a vida cristã não é fácil. A gente não tem que renunciar a tanta coisa. A gente tem que matar a nossa carne, né? A gente não tem que refrear a nossa língua. A gente não tem que orar, mesmo quando a gente não está com vontade de orar. Às vezes a gente não está com vontade de ter um momento de oração, não é isso? A gente não tem que ler a palavra, a gente não tem que o tempo inteiro. E por que dentro da alimentação isso não tem que acontecer? Isso não é falado. Né? Por que eu... Então, ninguém fala. Aí os crentes lá, todo mundo lá, cheio de problema metabólico, acima do peso, e vão embora, e é assim mesmo. Não é, gente. Na verdade, não é. Na verdade, é uma negligência. Se você tem uma disfunção para o outro questão, estou com uma disfunção hormonal, eu tenho um ganho de peso, então eu tenho que tratar a parte hormonal, é diferente. Né? Hoje a ciência já diz que não necessariamente nós temos que herdar geneticamente as doenças dos nossos antepassados. Não necessariamente, se eu tenho na minha família, é tudo hipertenso, eu vou ter hipertensão. Como é que eu posso modificar isso? Com os meus hábitos. Então, se eu tenho uma família hipertensa, eu tenho que ter cuidado com o meu sal, eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que ficar mais ligada. Não necessariamente eu tenho que herdar isso. Né? O que o médico pergunta? Tem diabético na família? Hipertenso na família? Não é assim? Não necessariamente eu tenho que. Isso a gente já tem estudado sobre isso. Porque eu posso modificar com os meus hábitos. Inclusive outras doenças mais graves, como câncer, outras coisas, né? Não necessariamente você tem que ter. Você pode, com seus hábitos e escolhas alimentares, você reverter essa genética através da alimentação. Então, isso é muito sério, gente. Isso é realmente muito sério. Isso vai muito além só da estética, muito além. Né? O que as pessoas hoje estão fazendo para emagrecer rápido? O que a gente mais vê em ondas aí? Né? As canetinhas, né? Posso falar aqui? Não tem médico, não. Então, é o Ozempic, é o Mounjaro, né? Então, assim, as pessoas não cuidam da alimentação, fica obesa, fica sobrepeso, aí ela vai na caneta, paga caríssimo, lá R$800 uma aplicação,
porque não quer passar pelo processo da mudança aqui. E depois da mudança da escolha, ela quer uma coisa rápida. Que isso é bom. Né? O Ozempic foi feito para o diabético, ele não foi feito para emagrecer. Como efeito colateral, ele emagrece. As pessoas estão usando ele pelo efeito colateral para emagrecer, fazendo o caminho inverso. Então, por quê? Porque é mais rápido. Vai perder 20 quilos, tudo bem. Mas se não mudar os hábitos alimentares e a cabeça, o domínio próprio, vai ganhar. Pode falar. Ô, Glécia, uma amiga minha usou o Ozempic e ela falou que ela ficou com muito anseio de doce. Ela emagreceu 13 quilos, mas ela falou que agora ela come doce até no teto. Ela falou que nunca era assim. E agora ela fica com ansiedade de doce. Porque ela está fazendo o efeito rebote, entendeu? Ela está fazendo agora o efeito contrário do que o Ozempic fez no organismo dela. É igual melatonina. A melatonina, ela é legal, ela é receitada pelos médicos e tal, né? Porque a gente tem a diminuição da produção do hormônio da melatonina, então tem, às vezes, dificuldade de dormir. Mas olha só, tem jovem tomando melatonina. O nosso cérebro produz melatonina. Se eu fico botando melatonina para dentro, ele entende que não precisa mais produzir. Aí eu não preciso mais produzir, tá entrando. E aí o que acontece? Para de produzir. Aí a pessoa vai ficar dependente de melatonina o resto da vida, aquela dose de melatonina não faz mais efeito. Então, a gente agride muito, gente. A gente agride muito o nosso organismo. E o nosso organismo, Deus é tão perfeito que fez muito inteligente. Então, o cérebro pensa, ele para, tá? Ele para de fornecer aquilo. Pessoas que tomam vitamina também direto, pessoa viciada em vitamina. Tem lá um pó, tudo. Toma tudo. Só que toma tudo sem ir no médico fazer exame de sangue para saber se está precisando daquilo. Aí o que o organismo faz? Não produz mais. Para quê? Está botando tudo para dentro, parei de produzir. E aí o que a pessoa passa a ter? Uma carência de vitamina, o organismo não absorve mais do alimento, porque ele parou de fazer o trabalho da absorção. Nosso cérebro é altamente inteligente. Ele faz essa ligação o tempo todo. Entendeu? Então, até para tomar a vitamina é bom, mas eu tenho que saber, eu tenho deficiência de vitamina? Eu tenho deficiência de cálcio? Eu estou deficiente de vitamina C, de vitamina K, de vitamina D? Se eu estou, eu vou suplementar. E se eu não estou? Eu não tenho que comprar um monte de vitamina e tomar aquilo todo dia sem saber, né? Se eu preciso ou não. Às vezes, tua carência de vitamina na alimentação você consegue, às vezes não consegue. Vai ter que suplementar, mas tem que saber se precisa suplementar. Então, a gente está muito desordenado, né? E o que acontece? A mídia, isso aqui, está toda hora dando dica para gente. Eu estou falando sobre açúcar com vocês. Daqui a pouco aqui, ó, só vai mostrar açúcar. Já perceberam que é assim? Vai estar falando um monte de coisa sobre açúcar. Então, e vai estar um monte de apelo. Então, se eu falar de vitamina, vai estar lá, compra vitamina K, porque se falta vitamina K, faz isso, faz aquilo, vitamina D, precisa dos... É tudo verdade. Só que eu preciso saber se realmente eu preciso daquela suplementação. Às vezes não estou precisando. Para que eu vou botar para dentro? Meu corpo vai ter uma reação com relação a isso. Hã? É a bendita frase, eu não sou todo mundo, né? Eu não sou todo mundo. É igual medicação, gente. Não tem que tomar medicação para qualquer coisa. Eu tô com uma pontinha lá longe. Já vou tomar uma Neosaldina, gente. Toda medicação que tu toma, o teu fígado tem que trabalhar para metabolizar. Então, não tome indiscriminadamente. Você pode afetar o teu fígado, você pode ter lá uma cirrose hepática, um problema hepático por medicação. Por excesso de medicação. Ah, então eu não vou tomar? Vou, quando o médico prescrever. Ah, mas estou com dor de cabeça forte. Então toma. Mas tem gente que... Eu passo na calçada, fico apavorada de ver as farmácias vendendo medicação igual feira. Ah, olha, hoje é de pirona na promoção, 3 por 10, leve. E tá o pessoal comprando, mas nem precisa daquilo, gente. Comprando igual teria que estar comprando fruta e verdura lá na feira da promoção, gente. E medicação é uma coisa muito séria, né? A medicação ela pode sobrecarregar o pobre do rim e do fígado. Eles vão trabalhar dobrado, né? Eu comecei a falar do pâncreas, porque às vezes ele sofre de ter que produzir tanta insulina, e o pâncreas é um órgão muito vital. O câncer de pâncreas, humanamente, né, dentro da ciência, é um dos assim, mais incuráveis. É um dos que mata muito rápido, né? E a gente não se atenta, às vezes, de como a gente está
sobrecarregando o nosso pâncreas, né? A gente só pensa em coração e pulmão, né? Só o coração que é importante tem que estar batendo. Né? A gente só pensa no coração, o coração tem que estar bom, porque tem que estar batendo para eu estar viva. Mas os outros órgãos têm que estar funcionando também. Então, é isso, meninas. Vamos orar. Que eu queria passar um pouquinho para vocês hoje. Sigam sempre, né? Nosso manual, que é a Bíblia, tá lá. Até os excessos da comida tá lá, é só a gente ler. Deus, em primeiro lugar, porque só Deus para nos guardar nesse mundo, no que a gente vive hoje, de ar poluído, comida, não é para a gente ficar paranoico, né? Mas a gente tem que ter nossa dependência em Deus o tempo inteiro, mas Deus também espera da gente que a gente tenha sabedoria nas nossas escolhas. E a gente tem esse livre-arbítrio para escolher o que a gente traz para nossa casa, o que a gente coloca na nossa mesa, o que a gente ingere. Isso vai impactar na nossa saúde e vai impactar na nossa estética também, na nossa beleza. Ah, eu quero botox. Vou botar botox. Ele ajuda a beça. Mas e a minha alimentação? Como é que tá? Primeira coisa que eu pergunto na anamnese: como é que é a sua alimentação? Porque a alimentação vai influenciar no meu intestino. O intestino preso quer dizer um organismo todo intoxicado. E ele precisa colocar para fora, ele vai botar na pele. Às vezes a pessoa tem muita acne, pele muito seborreica, né? Por quê? Por causa da alimentação. Quando você vai buscar lá um pouquinho da anamnese, tá lá na alimentação. Ih, como tanto amendoim, adoro amendoim. Tem sempre saquinho de amendoim. Às vezes a pessoa fala, né? Ah, gordura do amendoim tá saindo pelos teus poros lá, né? Uma pele muito oleosa. Ah, com muito açúcar. Ih, mas tô reclamando dessa flacidez aqui, ó. Não volta mais, ó. Mas eu ainda tenho 50. Então, tá lá na alimentação. Mas às vezes a pessoa fica um pouco incrédula, né, com relação à alimentação. Ah, não é nada, né? E aí, enfim, e não tem noção do quanto o nosso corpo precisa do alimento para estar bem, estar vivo, estar nutrido, estar saudável. E isso vai reverberar no nosso humor, na nossa pele, no nosso cabelo. Amém? Maravilhoso, né? Glória a Deus. O nosso tempo que é curto, assim, pra É gente curto. gravar, mas eu tenho sentido, assim, no meu espírito, né, que nós estamos sendo preparadas para coisas grandes, né, meninas? E o Senhor está nos revestindo com uma armadura espiritual e nós precisamos estar preparadas. E veio muito forte, assim, no meu coração que Deus ajuda, né, um coração arrependido, um coração quebrantado, o Senhor não despreza, pra gente fazer uma oração de arrependimento, sabe? Amém. Porque nós vamos influenciar a nossa casa, vamos influenciar a nossa igreja. A gente não está falando aqui simplesmente para poucas mulheres, mas nós estamos falando aqui para nações, estamos falando aqui para igrejas. Amém? Né? Cada Amém. pastora, Glécia, representa uma igreja. Então a gente carrega uma responsabilidade muito grande de comprometer o povo, né? E nós precisamos ser aquelas, né, que vamos nos posicionar. Amém, meninas? Né? Tirar esse espírito de glutonaria, de bebedeiras, de comelância da nossa igreja é muito difícil. E também nós nos arrependermos, fazer compras saudáveis e pedir ao Espírito Santo para nos ajudar, porque ele envia, né, os anjos ministradores para nos ajudar. Amém? Você recebe? Amém? Amém. Amém. Então vamos orar? Depois quer orar primeiro, Glécia? Amém. Pode ser. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela tua graça, pelo teu amor. Muito obrigada, Deus, pela nossa vida, Senhor. Obrigada pelo nosso corpo, Senhor. Obrigada por cada célula do nosso corpo, por cada sistema, Senhor, que nesse momento está funcionando, Deus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai. Te agradeço por esse dia, Senhor. Eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada pastora, Senhor, que o Senhor possa derramar sobre elas agora, Senhor, uma unção vinda do céu, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor, dar sabedoria, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, revestir a vida delas, Pai, para que elas possam transbordar na vida de outros, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, Pai. E, Senhor, nos ajuda, nos dá sabedoria, Pai. Nos dá, Senhor, domínio próprio, Senhor. Perdoa, Deus, as nossas escolhas, ó Pai. Perdoa aquilo que temos negligenciado, Senhor, na nossa vida, no nosso corpo, Senhor, na nossa casa, Pai. Perdoa, Senhor, que o Senhor vem
o teu Espírito Santo possa vir nesse momento, Pai, possa limpar de nós, Senhor, tudo que não te agrada, Senhor, possa nos dar sabedoria, possa nos perdoar, Senhor. Somos dependentes da tua graça, da tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, entrego a vida de cada uma, Senhor, de nós, em tuas mãos nesse dia, Pai, e que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, amém. Que a graça e o amor do Pai esteja sobre a vida de cada uma, sobre a nossa saúde física, mental e espiritual. Que o Senhor resplandeça sobre ti, Glécia, que você seja uma voz profética para esse tempo, cuidando, auxiliando, abrindo a mente e o coração, para que pessoas possam estar curadas, possam se posicionar com responsabilidade e entendimento diante das mesas. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. 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 Aleluia, glória a Deus. Amém, amém. Muito bom, gente, estar sempre com vocês, é uma honra. E a gente tem que falar sobre tudo. O Senhor foi muito claro com a gente. Nossa casa, a casa de Lloyd, é uma casa geracional, é uma casa de legado, né? E eu não imaginava que um pacote de biscoito. Ó, só do passatempo. Ai, Jesus amado. E nós precisamos ser mulheres responsáveis e comprometidas. Amém? Amém. Amém. Se você tiver Amém. alguma dúvida, quiser conversar com a Glécia, eu vou colocar o contato dela, depois ela também pode falar e leva ela na tua igreja. Amém? Ela sempre, né, muito solícita, muito comunicadora, vai ser uma benção. Até falei para ela fazer também uma aula com a gente, né, Glécia? Você vai Sim, fazer? vou Então fala com elas, fazer. fala. Fala com elas, que aula que você vai fazer com a gente. Então, essa pastora, ela é uma mente criativa, né? Ela tem muitas ideias. E a gente vai comprando as ideias dela, né? Então, a sugestão é a gente ter um momento de orientação sobre o cuidado que a gente tem que ter com a nossa pele, né? Sobre o nosso skincare. Como é que a gente faz, se você faz, com que produto que você faz, né? O que você pode estar fazendo com o que você tem aí na sua casa ou não. Então, seria um momento voltado para essa parte, né, pastora? Eu vou ser sincera para vocês, meninas. Eu nunca dei valor para essas coisas. Eu vou lá no Amigão, eu uso aquelas maquiagens de lá, você acredita? Mas eu Sim, tenho tá valendo, sentido que né? eu tô muito envelhecida. Eu tô cheia de ruga. Outro dia, Isaac tava falando, nossa, mãe, você tá brava. Eu falei, não, mas olha minha. Tem umas rugas aqui. Eu pareço que eu tô brava, as pessoas ficam perguntando, você tá bem? Você tá bem? Você tá enrugada? Eu tô com umas. Eu nunca dei ideia para esse negócio, entendeu? Mas eu acho que nunca é tarde também, né, Glécia? Não, eu vejo muito assim, gente. Eu trabalho na área de beleza, vejo muita coisa. Como eu falei, todo o excesso é prejudicial. E o excesso dessa busca, ela também é. Mas não é por isso também que eu não vou cuidar e vou deixar para lá, né? Não é isso que eu vejo que eu tenho que fazer. Então, o processo do envelhecimento, ele é um processo intrínseco e extrínseco que a gente fala, de dentro para fora e de fora para dentro. Então, eu tenho envelhecimento biológico, cronológico da idade que é normal. Não adianta, gente, eu querer ter o corpo e o rosto de quanto de 18. Não vou ter, porque existe um processo biológico de envelhecimento. Beleza. Mas como que eu vou chegar também nesse envelhecimento? Eu posso chegar melhor, não é? E o que eu tenho que fazer para isso? Eu tenho alguns cuidados. Amém. Né? Então, eu vou usar o filtro solar, porque eu sei que o sol em excesso envelhece, né? Eu vou ter uma boa alimentação, vou usar um bom produto. Para quê? Eu não vou envelhecer, então eu quero chegar assim. Não, eu vou envelhecer, mas vou ser uma senhora linda de 80 anos, gente. Vai falar, nossa, mas que pele é essa que a senhora tem? Minha filha, olha, eu cuidava, eu fazia isso, fazia aquilo. A gente não pergunta quando vê uma pessoa. O que a senhora faz? Mas que pele é essa que a senhora tem? Às vezes a pessoa não fez nada, genética pura. Mas, né? Então, assim, é o que eu falo. A gente tem que estar bem em cada estação. Aos 15, 18, 20, 30, 40, 50, 60, o que Deus der pra gente, mas vamos tá, né? Tá arrumadinha, vamos tá bem. Amém. Quem quer, gente? Vocês querem? Eu quero. O Senhor abençoa a gente em tudo. Amém? Eu creio. Ô, gente, Então, pensa em Esther. Esther foi para um spa de beleza para poder se tá apresentar vendo, lá Esté? diante do rei, gente. Esté tá inteiraça lá.
Eu, quando tô meia assim, para baixo dos meus cuidados, eu lembro de Esté. Falo, gente, ela foi para um spa, olha só. Pensa quantos tratamentos que ela não recebeu antes dela se apresentar. Se isso não fosse importante, talvez ela não teria que passar por essa parte, falaria sobre isso, né? E ela passou exatamente por tratamento de beleza, não foi? Tratou da pele, tratou, né? Então, ou seja, ela tinha que estar bem. E, gente, posso falar uma coisa para vocês que tem me vindo à mente? Até para a gente se apresentar diante desse mundo, a gente tem que estar bem, Ó, bem apresentada. 60 anos, Você tem que estar. pastora. Parabéns. Oi? Pastora Esté falou que ela vai fazer 60 anos. Peraí que a minha conexão tá esquisita. Ela escreveu aí. Peraí. Ela não falou, não. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Pastora? Tô te ouvindo. Então, eu estava pensando sobre isso, né? A Bíblia fala o tempo todo, é muito mais importante a nossa beleza interior do que a exterior. Essa daqui vai envelhecer e vai acabar. Isso é um fato. Mas não é por isso que eu tenho que me apresentar toda encarquilhada também, não, porque o mundo está aqui, ó, de olho na gente. Qual o padrão de mulher crente que nós somos? E os crentes são tudo acabado, esquisita, com aquela cara, né? Só vive com aspecto descansada, só vive assim, toda. Gente, não é que eu. Tá entendendo aí o equilíbrio? Eu não tenho que correr agora para a loja, me endividar, comprar roupa mais cara, porque eu só tenho que andar chique e virar uma. Não, não. Mas eu tenho que estar bem apresentada, porque o mundo está olhando o mundo está olhando essa parte também da gente. Está olhando o nosso testemunho, que a gente fala, mas tá mirando na gente também. E como é que a gente vai representar as mulheres cristãs dessa era? Toda. Não. Acho que Deus também não quer isso da gente, né? Amém. Amém. Então, ó, a gente tá esperando, hein? Obrigada, tá? Obrigada pelo seu sim, Nada. obrigada pelas bênçãos. Irmãs, sabedoria e equilíbrio, amém? Um beijo, amo Equilíbrio. vocês. Deus abençoe. Beijo. I love Obrigada you. pela oportunidade, tá? Te Falo muito, amamos. né? Meu Deus. Tira uma fotinha aí, gente. Ninguém quer ir embora, tá Quem vendo, vai, Glécia? quem vai tirar? Eu não sei tirar, não, pastora. Tira aí. A pastora Esté tira. Eu disse que a pastora Esté vai fazer 60 anos. Ela tirou. Maravilhosa. Tirou? Tá bom. Beijo. I love you. Deixa eu fechar aqui.